Teste, 1, 2. Teste, 1, 2. Alessandro do Karatê. Aumenta um pouquinho pra mim. Santo Antônio que está junto a nós, nos ajuda a plantar mundo novo, onde a paz, a justiça e a verdade sejam força, a esperança do povo. Onde a paz, a justiça e a verdade sejam força, a esperança do povo. Santo Antônio presente na luta de quem parte na busca de pão, e suor derramado cultive a semente no reino de irmãos. Que o suor derramado cultive a semente no reino de irmãos. Santo Antônio do povo sofrido, vem mostrar novo tempo florir, onde tudo será partilhado, nova era de um povo a sorrir. Onde tudo será partilhado, nova era de um povo a sorrir. E som. Boa noite. Um dedilhado, por gentileza, até o início da missa. Obrigado. Teste, 1, 2. 1, 2, teste. Alô, boa noite.
Uma boa noite, irmãos e irmãs aqui presentes nessa casa de Deus. Uma boa noite a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook da Paróquia Santo Antônio de Palmital. E hoje, com muita alegria, nós iniciaremos a nossa novena dedicada ao nosso querido Santo Antônio. Santo Antônio certamente foi conhecido pelo Santo dos Milagres, sendo a manifestação extraordinária de Deus por este querido instrumento, uma das marcas mais fortes de sua passagem nessa terra. E hoje iniciamos com o tema Santo Antônio, socorrei-nos. A própria existência, a própria vida de Santo Antônio aqui nessa terra é prova de que não há impossível para o nosso Deus. E que se com fé nós nos entregarmos e pedirmos pelos méritos deste tão querido santo, a nossa causa tem jeito. Tudo para a glória de nosso Senhor. Santo Antônio, socorrei-nos, nos atendei nas nossas súplicas, nos nossos tormentos, naquilo em que consideramos que não tem jeito. Que o Senhor venha nos lembrar que isto, não ter jeito, ou o impossível, não existe para Deus. E com muita alegria, vamos começar a nossa celebração. E em pé, vamos acolher o presidente dessa celebração, nosso querido Bispo Emérito Dom Otacílio, o nosso querido pároco, Padre Luiz Fernando, e toda a equipe litúrgica cantando. Santo Antônio, que estás junto a nós, nos ajuda a plantar mundo novo, onde a paz, a justiça e a verdade sejam força, a esperança do povo. Onde a paz, a justiça e a verdade sejam força, a esperança do povo. Santo Antônio, presente na luta de quem parte na busca de pão, que o suor derramado cultive a semente do reino de irmãos. Que o suor derramado cultive a semente do reino de irmãos. Santo Antônio, do povo sofrido, vem mostrar novo tempo florir, onde tudo será partilhado, nova era de um povo a sorrir, onde tudo será partilhado, nova era de um povo a sorrir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero agradecer ao Padre Fernando pelo convite feito a mim para presidir essa Eucaristia nessa primeira noite da novena dedicada ao padroeiro dessa paróquia, Santo Antônio, onde nós pedimos nessa noite, clamamos socorro. E Santo Antônio, com certeza, nosso intercessor, também levará a Deus essas nossas preces, nossos pedidos de socorro. Alegria para mim, então, estar presente nessa noite, presidindo essa Eucaristia. Nos coloquemos diante de Deus, pedindo perdão, a misericórdia, e pela água que será aspergida sobre nós, venha a graça de Deus, que nos purifica de todo mal,
de todo pecado, para nos tornar dignos de participar do banquete dessa Santa Eucaristia. Alma sedenta necessita do amor de Deus. Inunda-me então com teu Espírito, Senhor. Quero da tua água renascer no teu caminho de amor até transbordar. Água viva, Senhor, faz chover sobre nós uma vida de amor. Só encontro em vós. Água viva, Senhor, faz chover sobre nós uma vida de amor. Só encontro em vós. Sedenta necessita Amor de Deus, inunda-me então com teu Espírito, Senhor. Quero da tua água renascer no teu caminho de amor até transbordar. Água viva, Senhor, faz chover sobre nós uma vida de amor. Só encontro em vós. Água viva, Senhor, faz chover sobre nós uma vida de amor. Só encontro em vós. Que o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. As intenções da missa. Estamos celebrando pelos falecidos Emídio Serafim da Silva, Egídia Maria Teodora, Antônio Serafim da Silva, Manuel Marcolino de Oliveira, Adalgisa Maria de Jesus, Benedito Henrique da Silva, Mário Antônio Magobo. Também, por outras intenções, pela saúde de Humberto Pilan, Antônio Carlos Tosato, Ângela Silvestre de Moraes, Genir Aparecida Alves de Oliveira. Coloquemos essas intenções nas mãos do Senhor, para que Ele realmente acolha, atenda essas nossas intenções. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós o suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura
Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, Ana estava sentada, observando atentamente o caminho por onde devia chegar o seu filho. Percebeu que ele se aproximava e disse ao pai: "Teu filho está chegando", e com ele o homem que o acompanhou. Antes que Tobias se aproximasse do pai, Rafael lhe disse: "Estou certo de que seus olhos se abrirão. Aplica-lhe nos olhos o fel do peixe. O remédio fará que as manchas brancas se contraiam e se desprendam de seus olhos. Teu pai vai recuperar a vista e enxergará a luz." Ana correu, atirou-se ao pescoço do filho e disse: "Voltei a ver-te, meu filho. Agora posso morrer." E chorou. Tobit levantou-se e, tropeçando, atravessou a porta do pátio. Tobias foi ao seu encontro, tendo na mão o fel do peixe. Soprou-lhe nos olhos e, segurando-o, disse: "Confiança, pai." Derramou o remédio e esfregou. Depois, com ambas as mãos, tirou-lhes as películas dos cantos dos olhos. Então Tobit caiu-lhe ao pescoço, chorando e dizendo: "Eu te vejo, meu filho, luz de meus olhos." E acrescentou: "Bendito seja Deus, bendita seja o seu grande nome, benditos sejam todos os seus santos anjos por todos os séculos. Porque se ele me castigou, agora vejo o meu filho Tobias." A seguir, Tobit entrou com Ana em sua casa, louvando e bendizendo a Deus em alta voz, por tudo o que lhes tinha acontecido. E Tobias contou ao pai como tinha sido boa a viagem deles, por obra do Senhor Deus, como haviam trazido dinheiro e como se tinha casado com Sara, filha de Raquel. Aliás, ela já se aproximava das portas de Nínive. Tobit e Ana alegraram-se muito e saíram ao encontro da nora, às portas da cidade. Vendo-o andar a passos largos e com toda firmeza, sem que ninguém o conduzisse pela mão, os ninivitas se admiraram. E ainda deles Tobit louvava e bendizia a Deus em alta voz, por ter sido misericordioso para com ele e por lhe ter aberto os olhos. E aproximando-lhe Sara, mulher do seu filho Tobias, abençoou e disse: "Bem-vinda sejas, minha filha, e bendita seja o teu Deus, filha, que te trouxe para junto de nós. Abençoado seja o teu pai, abençoado o meu filho Tobias, e abençoado sejas tu, minha filha. Entra em tua casa com saúde, a ti a bênção e a alegria. Entra, minha filha." E naquele dia foi grande o contentamento entre todos os judeus que se encontravam em Nínive. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. 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 Bendirei ao Senhor toda a vida. Cantarei ao meu Deus sem cessar. Bendirei ao Senhor toda a vida. Cantarei ao meu Deus sem cessar. Bendize,
justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. O Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre, por todos os séculos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei
Dizem que o Messias é filho de Davi. O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, no início dessa novena, dedicada a Santo Antônio, nós vamos sendo convidados a prestar muita atenção nas maravilhas que Deus vai realizando na vida dos seus filhos e filhas. Santo Antônio, muito conhecido aí no Brasil por ser santo casamenteiro, mas às vezes se esquece de aprofundar mais no conhecimento da vida desse santo. Santo Antônio é mais do que isso. Santo Antônio, ele foi um grande pregador e evangelizador. Também é alguém que viveu a humildade, o serviço à igreja. Alguém que viveu profundamente a caridade em socorro dos mais necessitados. E alguém que foi também aí sim, um grande intercessor diante de Deus, intercessor do povo. E por isso hoje nós rogamos também a Santo Antônio: socorrei-nos, socorro. Quando a gente pede socorro, é porque estamos necessitados. Ninguém pede socorro à toa. Estamos necessitados de alguma coisa. E hoje então nós pedimos que Santo Antônio nos socorra na falta de fé, que muitas vezes nós somos aí pegos com pouca fé. E Santo Antônio foi o grande pregador do reino de Deus, das verdades de Deus, e ele falava muito bem, foi admirado. Que Santo Antônio interceda, socorra-nos nessa noite, para que nossa fé seja verdadeira e cada vez mais profunda, e que as dúvidas que nós temos como seres humanos possam ir sendo superadas, e assim cada vez mais conhecendo as verdades que Deus transmite a nós através da sua igreja, através dos seus profetas, através dos seus discípulos, através dos sacerdotes. Santo Antônio, ele foi um dos santos que o processo de canonização foi mais rápido, porque estava evidente na vida desse homem que ele era santo. Através de muitas coisas e muitos milagres que Deus realizou na vida de muitas pessoas por intercessão de Santo Antônio. Temos que sempre lembrar que o santo não faz milagre. Quem faz milagre é Deus. O santo, ele é um intercessor, o interlocutor do ser humano e Deus. Mas o milagre sempre é Deus que realiza, não tem um santo que realiza milagre. Mas sim, ele intercede para que Deus realize o milagre. E a primeira leitura que nós
ouvimos, vemos um milagre acontecer na vida de um homem por intercessão de seu filho. Isso aconteceu com Tobi, por intercessão de seu filho Tobias, que clama a Deus e cura o seu pai da cegueira. Que você também possa pedir a graça de Deus por intercessão de Santo Antônio, e que você também seja um sinal de bênção na sua casa, na sua família, para os pais, quem ainda tem pais, para os filhos, para os netos. Muitas vezes nós somos sinais de desavenças na nossa casa. Porém, nós devemos pedir essa graça de Deus, para que nós sejamos um sinal de bênção na vida daqueles que fazem parte da nossa família. Realmente, sinais de bênção e não de desgraça. E Tobias clama a Deus e o seu pai é curado. Assim, Santo Antônio também clamou a Deus e clama a Deus até hoje, e muitas pessoas são socorridas por Deus por intercessão de Santo Antônio. Que nesse tempo de pandemia você também possa pedir a graça de Deus por você, por seus familiares, por intercessão de Santo Antônio. Santo Antônio vai estar ouvindo a sua prece e vai levar a Deus essa sua prece. Que também você possa pedir o socorro a Deus através de Santo Antônio, nos momentos em que você está com o coração um pouco fechado, que precisa se abrir mais à caridade, ao amor, à compreensão. E Santo Antônio viveu muito bem isso. Caridade. Ver o outro como seu irmão, não como o seu inimigo, o seu concorrente, mas o seu irmão. Faz parte da sua família. Talvez não da família de sangue, mas da família divina, onde todos nós somos filhos de Deus e por isso somos irmãos. Que Santo Antônio possa te socorrer nesse momento, que talvez você está com o coração um pouco fechado, né, em relação a alguém que talvez te magoou, alguém que talvez te fez mal, e que você peça para Santo Antônio interceder diante de Deus por você, para que seu coração abrande e viva o amor e não a vingança. Também que Santo Antônio possa interceder por você, para que você possa anunciar as maravilhas de Deus, falar das coisas de Deus quando for para falar, na hora certa, no momento certo, no lugar certo, para a pessoa certa. Nós não devemos estar jogando pregações a esmo aí de qualquer jeito, qualquer lugar, mas Deus tem a hora certa que Ele pede para a gente evangelizar. Então que você tenha, como Santo Antônio, a graça, a sabedoria para transmitir as verdades que Deus também vai revelando a você. As verdades, mesmo que elas sejam duras, difíceis. Muitas vezes nós não gostamos de ouvir a verdade. Às vezes gostamos da mentira que nos agrada e não gostamos da verdade que nos liberta. Mas que você possa ser anunciador da verdade com sabedoria, no momento certo e talvez até dentro da sua família. Que você possa pedir socorro hoje a Santo Antônio, para que o orgulho seja quebrado da sua vida, seja tirado. Quantas vezes o orgulho nos afasta de Deus, nos afasta da fé. E Santo Antônio, que viveu muito a humildade, apesar dele ser um grande pregador, né? E diz na história dele que ele estava
no momento, no encontro de padres, de seminaristas, e eles chamavam alguém para falar, e já avisava antes, e o superior não avisou ninguém, e na hora ele chama Santo Antônio para falar, e ele, com a sabedoria divina, mesmo sem preparar, ele mostrou ali o quanto que Deus agia através dele na palavra, e aí ele foi ficando conhecido como um grande pregador. Hoje, talvez o mundo não precisa de pregadores, que o mundo tem demais, mas precisa de pregadores da verdade, pregadores que ensinam a verdadeira doutrina, e não apenas uma doutrina para enganar os outros, para extorquir os outros, para mentir e para subornar. Hoje, o mundo, a igreja e o mundo, necessita de grandes pregadores como Santo Antônio. Que você possa pedir nessa noite socorro a Deus por intercessão de Santo Antônio, para que também você seja portador da verdade, que Deus vai revelando à igreja, vai revelando ao povo, vai colocando no seu coração, e assim você seja um canal da graça de Deus. Assim como Jesus fala no Evangelho de hoje, aquela dúvida que o Messias era filho de Davi, talvez do ponto de vista humano, somente do ponto de vista humano, Jesus era descendente da raça de Davi, mas ele não era filho de Davi, ele é filho de Deus. Assim como do ponto de vista do sangue, Jesus é descendente de Maria, mas Jesus como Deus já existia antes de Maria. Então, para a gente entender isso, essas situações que talvez a gente tenha dificuldade de entender, e Jesus fala que Ele é filho do Deus Altíssimo, e que Ele é Senhor de Davi, e não dependente dele. Então, essas verdades que muitas vezes nós temos dificuldades em entender, a doutrina correta, que muitas vezes nós confundimos, e somos confundidos por grandes pregações, que nós possamos ter a graça de Deus para viver a doutrina correta, mesmo que ela não seja mais agradável. Talvez a doutrina certa não é a mais agradável, mas é aquilo que nos sustenta e nos conduz para as verdades e nos liberta. Então, queridos irmãos, queridas irmãs dessa paróquia dedicada a Santo Antônio, que hoje vocês possam iniciar esse trajeto de 9 dias, esse caminhar de 9 dias, e vai pedindo a cada noite que Santo Antônio socorra a todos vocês, socorra essa comunidade, o Padre Luiz Fernando e todos os líderes dessa comunidade, para que ela possa ir crescendo no fervor, na graça de Deus e na doutrina correta que Deus vai revelando a nós através da igreja, pela ação do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em pé, nós vamos dirigir a Deus as nossas preces. A cada oração, nós vamos dizer, clamar: Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Pela santificação de nossos sacerdotes, em especial pelos meninos que serão ordenados, o Guilherme, Gustavo e o Renan, nós vos pedimos. Santo Antônio, rogai por nós. Pelo fim
fim da pandemia e que nosso povo seja liberto das consequências deste tempo. Nós vos pedimos. Santo Antônio, rogai por nós. Pela nossa comunidade de Santo Antônio, para que seja reacendida sempre na chama do Espírito Santo, nós vos pedimos. Santo Antônio, rogai por nós. Pelo conforto de todas as famílias que perderam seus entes queridos, nós vos pedimos. Santo Antônio, rogai por nós. Por nossa cidade de Palmital, que se una cada vez mais no amor de Deus, nós vos pedimos. Santo Antônio, rogai por nós. E vamos concluir a nossa prece. Com o responsório de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam e se retiram. Digam-no aqueles que ouviram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, a pandemia, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Deus, nós o suplicamos, que alegre a vossa Igreja a solenidade do bem-aventurado Santo Antônio, vosso confessor e doutor, para que, fortalecida sempre com os espirituais auxílios, mereça gozar os prazeres eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Venha o Senhor.
pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Confiados, ó Deus, no vosso amor de Pai, acorremos ao altar, por intercessão de Santo Antônio, com nossas oferendas. Dai-nos por vossa graça ser purificados pela Eucaristia que celebramos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e unir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Argemiro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Recordemos Emídio Serafim, Egídia Maria, Antônio Serafim, Manuel Marcolino, Adalgija Maria, Benedito Henrique e Maria Antônia, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus. Com São José, seu esposo, Santo Antônio, e com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Seguindo o exemplo de Santo Antônio, que foi muito obediente à palavra do Salvador, que sejamos também obedientes à palavra do nosso Salvador. E formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos,
enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, Cordeiro de Deus. Felizes somos todos nós, convidados a participar da ceia do Senhor, nesse tempo de novena em louvor a Santo Antônio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Esta é a ceia do Pai, vinde todos tomar o alimento eterno. Hoje desejo saciar vossa fome de paz. Acolhei-me no coração. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos todos teus. Tu és o verdadeiro
vida crescer, acolhei-me no coração. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos todos teus. Tu és o verdadeiro Santo de Oremos. Ó Deus, governai pelo vosso Espírito aos que nutris com o corpo e o sangue do vosso Filho. Dai-nos proclamar nossa fé, não somente em palavras, mas também na verdade de nossas ações, para que mereçamos entrar no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dom Tacílio, nós queremos agradecer a presença tão ilustre em nosso meio. O senhor é muito conhecido aqui em Palmital. Então nós agradecemos em nome da comunidade paroquial, agradeço a sua presença, que em uma semana é a segunda vez que o senhor está aqui conosco. Para nós é grande alegria, tá bom? Sinta-se convidados por muitas e muitas vezes. Quando quiser vir presidir aqui, a porta da nossa paróquia está aberta para o senhor, tá bom? E agora nós vamos ser vizinho, né, menina? Vamos ser vizinho. O Dom Tacílio vai residir aqui em Palmital. No primeiro dia da novena foi hoje, com o tema Santo Antônio Socorrei-nos. E amanhã, sábado, normalmente a missa é lá na Nossa Senhora de Fátima. Não vai ser lá, vai ser aqui. Que durante esse tempo de novena, nós vamos fazer todas as celebrações aqui na matriz de Santo Antônio. Então amanhã, o segundo dia da nossa novena, tem como tema Santo Antônio, recuperai os perdidos. E vai ser aqui, tá bom? E domingo é o terceiro dia, quem vai presidir a Eucaristia é o padre Marcos, lá de Lutécia. Ele vem aqui, gentilmente atender o nosso convite, e ele estará conosco aqui para ajudar a comunidade a refletir o terceiro dia da nossa novena, tá bom? Então agora, Dom Tacílio, nós vamos nos dirigir até a imagem de Santo Antônio e nós vamos fazer as súplicas. A súplica de todos nós, a súplica de toda a comunidade, para que através da intercessão, como falou Dom Tacílio, que Santo Antônio leve até o trono do Altíssimo os nossos pedidos. Socorrei-nos. E nós necessitamos, irmãos, do socorro de Deus constantemente. Porque pelas nossas forças nós não vamos conseguir nada.
É Deus que nos fortalece, é Deus que nos dá a força. E presta o microfone para nós. Pode vir aqui. Ah, já tem ali, já não precisa não. Nesse tempo de pandemia, Santo Antônio possa levar nossas súplicas a Deus, para que o quanto antes, pela ação de Deus, e também pela ação do ser humano, dos cientistas, de todos nós, com os cuidados que devemos tomar, nós sejamos livres dessa pandemia e fiquemos limpos de todo esse mal. Meu querido Santo Antônio, santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor de Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível, se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Agora em silêncio, você pode dirigir a sua prece a Deus por intercessão de Santo Antônio, pedindo que realmente Ele venha em seu socorro. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as graças que pedimos. Amém. Santo Antônio, vamos pedir a bênção de Deus, que você possa voltar para a sua casa abençoado, para também levar as bênçãos do Senhor para outras pessoas que não estavam aqui, mas que vão se encontrar com você na sua caminhada, e que você seja o canal, como Santo Antônio foi, o canal pelo qual chegarão muitas bênçãos na vida de outras pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, venha sobre todos vós, suas casas e famílias, sobre os enfermos, sobre as famílias que estão enlutadas pela perda de seus entes queridos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Santo Antônio! Viva! Viva Santo Antônio! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva!